Olá, tudo bem? Bom, mais um vídeo aula desta feita falando um pouco sobre 5 pontos fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. De que forma a criança aprende? Pelo menos 5 a 6 pontos importantes, o que está dentro da nossa BNCC, que é o órgão regedor de todo o sistema educacional do nosso país. Então, vai ser muito importante, algo bem simples, mas que é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem da criança em alguns aspectos bem diferentes, mas que estão intrarrelacionados um dentro do outro. Por exemplo, o primeiro ponto está relacionado com o conviver da criança. Então, o que significaria esse conviver? Conviver é o mesmo que estar próximo de alguém, ok? Então, conviver é estar próximo de alguém. O ser humano ele é social, então precisa estar perto de alguém, especificamente a criança. A criança ela desenvolve muito quando está próxima de outras crianças. Agora que as aulas estão voltando, as crianças estão eufóricas para voltarem a correr, a brincar, a estudar juntos, e isso é o mundo de exploração do conviver em grupos, e isso leva a uma aprendizagem muito importante e salutar para a criança. Sem falar que está quebrando ali 2 anos de plena pandemia, trancado dentro de casa, né? Isolado de tudo, isso não é bom para o ser humano. O segundo ponto que eu quero abordar aqui está com referência a brincar. Então, o que significa brincar? Brincar é o mesmo que distrair-se com jogos infantis, tá? E demonstrar papel de forma bem fictícia. Isso é brincar, isso é desenvolver, isso é ludicidade, é deixar a criança se distrair à vontade. O mundo dela é um mundo vasto. Alguém pode até dizer, mas a criança aprende brincando? Sim, com certeza. Piaget já dizia, brincando também se aprende. É o mundo a ser explorado, brincar. Brincar é infinito. Por exemplo, é uma forma como ele tem de se distrair. E isso é aprendizagem, através de jogos. E jogos, quando se fala em jogos, não está se referindo apenas a jogos de chutar bola, jogar bola, correr atrás de bola, arremessar bolas. Não. Os jogos, se você compra objetos concretos, vamos supor, quebra-cabeça, isso é um jogo lúdico. É um jogo lúdico, encaixe de letras espessas. Isso é um jogo lúdico. Então, se você compra para a sua criança o material dourado, são jogos lúdicos, são jogos de atividade motora que a criança vai desenvolver. E sem contar que a criança ela pode muito bem estar se demonstrando, explorando papel de forma fictícia, tá certo? E se ela vai mentalizar isso, ela tem internalizado dentro dela essa capacidade, ela vai demonstrar isso através de desenhos. Isso também está dentro do brincar, e a BNCC ela explora muito isso. E o terceiro ponto é participar. Então, o que significaria participar? Participar é compartilhar saberes por meio de jogos. Observa bem para onde está levando, sempre para a mesma fonte, a mesma saída. Então, participar é compartilhar. A criança saber dividir tarefinha, brincadeira com outros coleguinhas. Isso também é aprendizagem motora, aprendizagem de convivência em grupo, saber ser seletiva com outras crianças, participar das atividades com outras crianças. Isso é muito importante. Isso acontece no mundo dos saberes. A criança vai aprender a saber dividir tarefas, até mesmo em casa. Os pais podem estar trabalhando essas questões do saber compartilhar com a criança em casa. Você vai, por exemplo, montar um quebra-cabeça, você coloca uma pedrinha ali, aí deixa o seu filho colocar uma outra pedrinha. Isso também é participar, tá certo? Não é só mente dentro de uma sala de aula, mesmo em casa, tá? Essa é uma atividade como psicopedagogo, onde eu exploro muito com as crianças, ela deixar que o outro participe
das atividades dela. Um terceiro ponto também que eu quero trazer aqui é explorar. Explorar o quê? O mundo de ideias, criatividade. É um ato de desenvolver. Isso é muito importante. Isso é explorar o mundo das ideias. Se existe pessoas que têm um mundo de ideias a ser explorado, são as crianças. Elas são muito criativas, especialmente quando você parte para o lado, vamos supor, do desenho, da pintura, da montagem, do criar, do inventar. É o mundo das crianças, tá bom? E você pode estar usando criatividade com os seus filhos, mesmo em casa, tá? E ele vai explorar isso também dentro da sala de aula, com os coleguinhas dentro da sala de aula. Uma das formas que eu tenho como explorar a criança, eu converso com alguns pais e peço para os pais comprarem o quadro branco, quadro grande, né? Pincel atômico, pincel preto, vermelho e azul, e fazer atividades com as crianças ali de desenho. Ele desenha de um lado, a criança vai repetir o mesmo desenho do outro lado. E depois deixar que a criança explore o seu mundo de ideias. Criar uma fazenda, na fazenda vai repetindo para ela criar alguma figura daquela fazenda, tipo um animal, o sol, as nuvens, a chuva, o pássaro voando. E eles conseguem, sim, se você disser para ele desenhar a chuva caindo, eles vão desenhar a chuva. Isso é explorar o mundo de ideias, é compartilhar, é conviver com a criança, tá ok? E um outro ponto, o quinto ponto que eu quero trazer aqui, é falando com relação a expressar. Então, o que é expressar? Ao mesmo que deixar a criança expor seus sentimentos, tá? Não é sentimento de dor, de tristeza, não, é sentimento de participar, de demonstrar aquilo que sabe. Eu me lembro que eu estava fazendo aqui uma apresentação com uma psicóloga e as pessoas estavam nos assistindo, e quando eu estava ali discursando, uma das atendidas minha, ela levantou a mão, não havia nada planejado, levantou a mão e ela simplesmente discursou ali para todos verem, uma criança com autismo. E ela participou ali, discursou, dançou e todos bateram palma, porque foi muito bonito aquilo. Então é você deixar a criança se expressar, falar. Então, como a criança fala? Ela fala até através dos símbolos, do desenho. São sentimentos que ela tem e ela vai explorar isso por meio de imagens e figuras, tá bom? Isso é muito importante, deixar os pais aí mais antenados com relação aos seus filhos aí. E também conhecer-se. Então, o que significa conhecer-se? É o mesmo que adquirir informações, seja do mundo real ou imaginário. É o homem, a criança conhecer a sua capacidade de autoexploração, tá certo? Então, tudo isso que eu falei aqui arremete, transporta a criança para o desenvolvimento da leitura, do pensamento, da escrita, dos números, da criatividade, da ludicidade, da participação e desenvolvimento psicomotora da criança, deixar a criança pensar, imaginar, tá certo? Isso é muito importante para o desenvolvimento motor da criança. Então essa é a dica que eu estou passando aqui para os pais que estão sempre acompanhando meus vídeos. Deixe seu filho explorar a sua própria capacidade, mas você tendo ali o papel de uma pessoa que vai dar um suporte para ele, ajudar a criança a se auto-explorar, conviver, brincar, participar, explorar, expressar o seu mundo, as suas ideias, tá bom? Os seus sentimentos, e deixar a criança conhecer o que? A sua capacidade de aprendizagem, de invenção, tá ok?
Então esse é um vídeo muito básico, são informações bem simples, mas que leva a criança ao desenvolvimento motor, tá ok? Então compartilhe esse vídeo aí, deixe seu like, hein? Se você não é inscrito no canal Psico Aprender, se inscreva aí, nos dá essa força aí, tá ok? Então até a próxima.